Nesse mês dedicado ao cuidado com a saúde mental, o Jornal do Almoço convida você para uma conversa importante sobre um assunto que tem feito parte da vida de muitas famílias. Cada vez mais crianças e adolescentes têm apresentado sintomas de ansiedade. No ano passado, pela primeira vez na história, os casos de ansiedade em crianças superaram os registros entre os adultos aqui no Brasil. Não por acaso ela, a ansiedade, virou até a personagem principal de um dos filmes infantis de maior sucesso nesse ano. Por isso, até sexta-feira, nós vamos conversar com famílias que convivem com essa realidade e também com especialistas de várias áreas para ajudar os pais a entender que ansiedade não tem idade. Esse é o João Lucas. O menino de 12 anos sempre foi um ótimo aluno. As notas estavam entre as mais altas da turma, mas toda a vontade e determinação de estar entre os melhores fez com que o garoto apresentasse sintomas de ansiedade. Um dos episódios mais intensos aconteceu próximo ao Dia das Mães. Eu preparei com o meu pai e com a minha Dinda para comprar um presente para ela. A gente comprou, foi uma bolsa. Só que eu tava esperando até o outro sábado, que era o aniversário dela. Só que quando a gente, no meio da semana, numa terça-feira, eu fiquei, muito ansioso e comecei a ter febre, até a quarta. Aí minha mãe chegou em casa e falou, vou levar esse guri para o hospital. Meu pai chegou e falou, não, eu sei o que é. Minha Dinda foi lá, entrega o presente, João. Eu fui lá e entreguei. Aí meio que assim, passou, do nada. Isso aconteceu quando o menino tinha 10 anos. A febre foi um sinal de uma crise de ansiedade. Na verdade, a ansiedade é como se a gente não conseguisse ficar no momento presente, tentasse antecipar alguma coisa, né? Ou ser contaminado por alguma experiência que eu tive no passado e que promove algum desvio da minha atenção no momento presente. E aí a gente acaba entrando num estado ansioso que nos tira desse fluxo natural e saudável da vida. Muito antes, a mãe do João Lucas já tinha notado algo diferente na escola. Na escola também, que ele vinha percebendo quando ele estudava, que ele ficava nervoso. As professoras, eu conversava com muito contato com as professoras. O João Lucas é muito ansioso, ele é muito detalhista, ele é um menino que ele se cobra muito. E essa cobrança dele gera, essa ansiedade dele faz com que ele fique muito ansioso. A ansiedade faz parte do ser humano. A gente acredita que a ansiedade é uma emoção que está presente desde os primeiros dias de vida. Importantíssima para a nossa existência, assim como o medo, que é uma outra emoção, assim como a alegria, o nojo. Ainda bebês, todos nós começamos a aprender a lidar com a ansiedade. A primeira delas é a ansiedade de separação. E a maneira que o adulto se comporta nessa época pode influenciar a vida da criança nos anos seguintes. Quando o bebê começa a entender isso, lá pelos 8 meses, por aí 9, depende muito da criança, né? A mamãe vai sair de perto da criança. Não conta pra ela que tu vai sair, sai de fininho. O que tu tá ensinando pra criança? Eu nunca sei o momento que a minha mãe vai sair e quando que ela volta. E aí isso gera uma ansiedade na criança, já no bebê. E aí aquele adulto que fica com o bebê vai acolher aquele choro e vai ensinar o bebê a como lidar com aquilo ali. Vai chorar? Vai. Mas é a forma de demonstrar e sentir naquele momento. E aí depois a criança mais velha não vai ficar ansiosa de, por exemplo, o pai sair na hora que vai deixá-la na escola. E é no ambiente escolar que alguns comportamentos começam a ficar mais evidentes. Na pré-escola, a gente consegue identificar algumas características do temperamento e do funcionamento de crianças que tendem a apresentar
traços ansiosos, traços de um transtorno ansioso. São aquelas crianças mais tímidas, mais receosas, que ao ser exposta pelos pais em alguma situação social ou algum evento, elas ficam mais evitativas. Então, esses traços da personalidade, nós sabemos que futuramente é uma criança de risco para o desenvolvimento de alguns transtornos ansiosos. Na escola, que um profissional importante entra em ação, o psicólogo escolar. O papel do psicólogo escolar é fazer esses primeiros acolhimentos dessa criança e se verificar a necessidade, chamar os pais para uma conscientização, para uma orientação, para um encaminhamento. Diferente do psicólogo clínico que faz o atendimento, o psicólogo escolar conversa com os responsáveis e encaminha para o tratamento. Uma lei federal de 2019 garante a presença de psicólogos em escolas públicas de todo o país. Dados da Organização Mundial da Saúde, a OMS, apontam que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. São mais de 18 milhões de brasileiros que sofrem do transtorno de ansiedade. Esse número representa 9,3% da população. Há também um alerta em relação à saúde mental do brasileiro de maneira geral, já que 1 em cada 4 pessoas poderá sofrer de algum transtorno ao longo da sua vida. Então, quando aparece alguma situação em que é apontado como uma possível alteração da ansiedade, é importante que os pais estejam presentes, a escola também, oferecendo suporte para que a criança possa desenvolver a autoconfiança para lidar com novos desafios. Você identificar a ansiedade, o seu genitora, perceber que aquela emoção é forte demais em você e está trazendo sofrimento, né? E aí buscar ajuda, algum profissional, né? Para que ensine a criança a lidar com aquele sentimento. E foi o que a Cleomar fez. Todo mundo é ansioso, quem não é? Eu sou ansiosa, mas hoje eu consigo me controlar. Mas ele é uma criança. Como que ele vai fazer com isso, se controlar? Como é que ele vai saber a cabeça dele? Entender que isso ele pode se controlar com tudo isso. Então, o que a gente fez? Eu fui com a Ana, a gente foi conversando com ele, eu fui entendendo, explicando para ele, com atividades, eu em casa acalmando. Hoje, depois de várias sessões de terapia, o João Lucas conseguiu aprender a lidar com essa emoção e ainda ajudar a família. Às vezes é a gente mesmo que passa a vida corre-corre, essa vida agitada da gente, esse trabalho, essa cobrança. A gente foi se acalmando, João, calma. Eu também, sem medicação, na conversa e a gente procurando algumas coisas também. Estou fazendo atividade física, faço vôlei, fizemos vôlei junto. O João lá do 5º ano, ele era muito preocupado, tipo, eu tenho que tirar 10, eu tenho que tirar 10. Se eu não tirar 10, meu Deus, minha mãe vai me matar. Eu pensava dessa forma. Agora eu não penso mais assim, eu consigo controlar ela. Eu consigo entender que eu não preciso ser o melhor, eu posso ser ali a média. Bacana esse depoimento, né? Que possa chegar a muitas e muitas crianças e adolescentes. Ninguém precisa ser o melhor, a gente precisa estar bem. E amanhã o Jornal do Almoço vai mostrar quais são os principais sintomas da ansiedade nas crianças, quando eles começam a aparecer e como os pais podem identificar esses comportamentos que indicam que é hora de buscar ajuda. Amanhã, aqui no Jornal do Almoço.